fazendo diferente com evolução tecnologia. Estúdio C4. Se liga aí. C4 TV Web. Orgulhosamente apresenta Cláudio Barbosa. A Federação de Vaqueiro e Peões e Cavaleiro do Brasil está com as portas abertas para você. Venha participar. Você que é de associação, você que faz parte de peão, de vaqueiro, de cavalgada e outras coisas de qualquer lugar do Brasil, você poderá fazer parte da federação conosco, que hoje está situada aqui no Rio de Janeiro, no sítio Rancho Vitória, no bairro de Xerém, Rio de Janeiro. Porque o mundo todo vai conhecer brevemente a nossa federação. Fiquem juntos, obrigado, Cláudio Barbosa com vocês. Vocês vão ter o prazer de conhecer daqui para frente. Preste atenção agora, que vai ser mostrado para vocês. Hoje estamos visitando aqui a cidade de Nova Iguaçu, aqui no município, e fazendo aqui a visita ao Partido Comunista Brasileiro. Falando agora sobre cultura de Nova Iguaçu. No governo passado do Lindenberg Faria, hoje atual senador da República, eleito até com uma larga expressão de votação na cidade de Nova Iguaçu, se falou tanto no ponto de cultura, né, e no pontinho. Enfim, a cultura de Nova Iguaçu, na sua opinião, melhorou? Os sucessivos governos que passaram por essa cidade até hoje nunca pensou a ideia de se criar uma política cultural. Eles acham que política cultural é pegar recursos públicos, patrocinadores e tal, é trazer um ou outro cantor da moda, botar ele no passe imperial, pronto, está resolvido o problema. Certo? Uma das nossas propostas que nós defendemos foi criar o chamado distritos culturais. O que é isso? Você criar em determinadas regiões, criar espaço para o artista da região apresentar o seu trabalho. Aqui de repente tem pessoas que faz teatro, que de repente faz cinema alternativo, que faz pintura, que faz música, mas que de repente, pelo sufoco, pelo interesse da indústria cultural, essas pessoas não conseguem chegar ao grande público, porque no sistema capitalista tudo vira mercadoria. Então a indústria cultural não está preocupada, por exemplo, com a qualidade, está preocupada simplesmente em comprar e vender. Tanto o governo passados, anterior, o próprio Lindbergh, o próprio governo Lindbergh, o governo da China, não pensou a ideia de se criar uma cultura, uma política cultural na nossa região. Criar conselhos populares para você administrar essa segurança pública. Né? E também discutir segurança pública no sistema capitalista não é uma coisa tão fácil. Você não vê, por exemplo, a polícia preventiva na Baixada, na população que você vê no centro, na Zona Sul, por exemplo. Outro detalhe que eu queria que você passasse por e-mail, e se há espaço para que venha mais alguém militar a partido, principalmente o corpo feminino. Não, o PCB ele está aberto a todo aquele que quer lutar pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Independente se seja homens e mulheres, mas todos aqueles que sonham com uma sociedade sem classe, uma sociedade onde todos possam compartilhar o fruto do trabalho. www.pcb.org.br. O telefone do Comitê Regional é 2509-2056. O telefone do Comitê Central é 2262-0855. Ou então, se quiser localizar o PCB, é só colocar lá no Google, botar PCB que vai aparecer. As pessoas podem ver a nossa página, ler nossos documentos, certo? E também para ingressar no PCB, a ideia também de estar sempre estudando, atualizando o conhecimento sobre o marxismo, que é uma ferramenta teórica para entender essa realidade sobre a ótica dos trabalhadores, né? A partir de Marx e outros autores que vêm dessa tradição, como Engels, Lenin, o próprio Caio Prado aqui no Brasil. Está se preparando, organizando para avançar candidatos a prefeito também na cidade de Nova Iguaçu? Em 2004 e em 2008, nós lançamos candidatos para a prefeitura
mas com a ideia de estar divulgando essa ideia do partido e apresentar uma contraproposta diante desse fisiologismo que impera em nossa cidade. Porque em 2004, embora o PCB já fazia uma série de críticas ao governo Lula, mas ainda era base de apoio, já estava em processo de saída, não tinha como a gente apoiar o PT naquela eleição, porque o PT estava no PFL, no PSDB, todos esses inimigos dos trabalhadores. Em 2008, repetidas as alianças, nós acabamos lançando candidatura própria com a ideia de se divulgar. Agora, queremos deixar claro que para nós, não é a eleição em si que vai mudar nenhuma realidade, não. A gente entende que é os trabalhadores que têm que se organizar para, até em caso de vitória de forças comunistas ou progressistas ou positivo, até para sustentar esse governo. Por exemplo, Chaves na Venezuela só se sustenta porque o povo está organizado, certo? Agora, esse ano de 2011, a gente quer participar das lutas sociais, né? Que o Nova Iguaçu está tentando reaglutinar o que sobrou do campo da esquerda. A luta do petróleo, por exemplo, nós estamos na luta por uma Petrobras 100% estatal, com o fim da Agência Nacional do Petróleo. Você está até falando do PCdoB, o PCdoB está com uma política de privatizar a Petrobras, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo está nas mãos deles. E nós queremos que esse recurso do petróleo seja usado aqui no nosso estado, no nosso país, para melhorar as condições de vida. Porque se fosse usado, por exemplo, em Caxias seria uma cidade do mundo, não é? Então, nesse sentido, que 2011 nós vamos estar na luta. Agora, a eleição tem um calendário eleitoral burguês, que a gente entende que vai ser um período muito difícil, que a esquerda no Brasil está muito fragmentada, e vamos ter que encarar esse processo, mas entendendo que a necessidade dos trabalhadores se organizar. Se os trabalhadores não se organizarem, não defender seu próprio projeto de forma autônoma, não é a eleição que vai mudar a realidade nenhuma. Falando de eleição, na questão que ainda não está definido o salário mínimo, ainda não foi definido aí a questão do salário mínimo, depende da aprovação do deputado, dos acordos. Na sua visão, como você vê, quer dizer, a questão dos deputados, o salário deles foi aumentado rápido, né? O fiscal do ouro foi aumentado e agora vai poder aumentar o salário mínimo para 580 ou um pouquinho mais, pode quebrar a previdência, né? E quebrar as empresas. Na sua visão, como você vê essa questão do salário mínimo que ainda não foi definido, quer dizer, 545 é justo? Pelo DIEESE, fala que o salário mínimo para uma família de 4 pessoas deveria ser em torno de 2.000, 2.200, alguma coisa. Na verdade, a Previdência ela não está quebrada, ela tem muito dinheiro, tanto o dia da Previdência financia uma série de coisas. Aqui o Fundo de Previdência da Prefeitura de Nova Iguaçu até financiou outras áreas aí do governo, para a gente ter ideia, certo? Porque não há uma distribuição de renda justa. O aposentado tinha que ter uma renda suficiente que ele não precisasse voltar ao mercado de trabalho. E economistas diversos já comentaram que hoje, com o progresso que a humanidade alcançou tanto no Brasil como no mundo, o trabalhador não precisa trabalhar mais do que 4 horas por dia. E tem emprego para todo mundo, ou seja, a redução de jornada sem redução de salário. Agora, sobre a ótica do capitalismo, isso é praticamente impossível para a ótica do capitalismo no mundo. Esse deputado, por ser ligado aos grandes capitalistas brasileiros e estrangeiros, certamente não vão pensar nos trabalhadores. Só como os trabalhadores voltar a se mobilizar, pressionar, certo? Hoje, no parlamento, com raras exceções, a grande maioria, você não vê um parlamentar defender os interesses da população. Se caso tivesse lá um comunista sozinho, não ia mudar grandes coisas, mas ele poderia estar fazendo a denúncia, fazer o cara da apuração que vai denunciar, que vai fazer o confronto. Por exemplo, um parlamentar comunista, ele tem que estar onde o povo está, na luta, em vez de estar lá votando um projeto que nunca vai ser aprovado. E hoje essa esquerda que está lá representada é aquela esquerda boazinha e tal, que não altera grandes coisas, entendeu? E na verdade é uma grande vergonha, né, para os trabalhadores, 540, 580 não vai resolver o problema. Ok. Bom, hoje aqui em Nova Iguaçu, no Clube Municipal de Nova Iguaçu, PCB, Partido Comunista Brasileiro, hoje aqui em Nova Iguaçu, sob a responsabilidade do José Renato, ele que é o secretário do partido em Nova Iguaçu. Renato, eu queria que você fizesse as considerações finais, algum pedido, se tiver
de interesse de fazer nosso canal à sua disposição e à disposição do partido? Primeira coisa que a responsabilidade não é minha sozinha, é um coletivo dentro da direção municipal, de todos os militantes, porque nós somos um trabalho coletivo. Por acaso eu fui indicado como secretário político, eu estou como secretário político, mas a responsabilidade de todo mundo, secretário de organização, de finanças, secretário de movimentos sociais, os jovens que estão chegando hoje ao partido, certo? E a gente agradece o convite, porque combater o monopólio da mídia, a manipulação, a mentira da mídia burguesa não é uma coisa fácil. Muitas mentiras foram ditas contra os comunistas, porque os comunistas não podiam assim expressar suas ideias, né? Achavam que os comunistas eram monstros, carrascos, nada disso. Os comunistas são seres humanos igual a todo mundo, que luta por um mundo diferente. Então, nesse sentido, a gente quer agradecer, estamos à disposição do canal de vocês, esperamos promover outros encontros, certo? E estaremos sempre à disposição, estamos aí para construir e lutar pela construção da Revolução Brasileira, construir a Revolução Socialista no Brasil, quem sabe um dia chegar à sociedade política. Ok. Bom, encerramos por aqui esse C4 TV Web. Brevemente vai estar disponível na internet para o público de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro e do Brasil. Se Deus quiser, estará acompanhando essa matéria. E brevemente vamos estar aqui novamente, fazendo novas coberturas, dando prosseguimento a esse bate-papo. E com certeza tem muitas coisas, né, que o nosso amigo companheiro Renato tem a passar não só para nós da imprensa, mas para o público, né, principalmente o público jovem, o público internauta. Renato, mais uma vez, nosso muito obrigado. Direto de Nova Iguaçu, Michel, pela C4 TV Web. Fica com Deus, até a próxima programação. Tchau.